Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, mas nós vamos primeiro ouvir o professor Valdeir cantar um pouquinho para a gente. Lembrando que hoje nós vamos iniciar o item 36, intitulado Na Luta contra a Morte. Esse é o nosso tema. Vamos então ouvir a música e logo depois eu vou pedir para a Cecília fazer a nossa prece. Nem sempre o sorriso traduz alegria, nem sempre a tristeza turva teu olhar. Bem sei, é preciso que no certo dia fale bem mais forte o desejo de amar. Aí que olhar nos teus olhos verá coração a chorar. Calma, coração, o amor de Jesus está aqui. Te chama, coração, vem pra perto de mim. Calma, coração, o amor de Jesus está aqui. Nos mostra o caminho, vamos juntos seguir. Nem sempre o sorriso traduz alegria, nem sempre a tristeza turva teu olhar. Bem sei, é preciso que no certo dia fale bem mais forte o desejo de amar. Aí que olhar nos teus olhos verá coração a chorar. Calma, coração, o amor de Jesus está aqui. Te chama, coração, vem pra perto de mim. Calma, coração, o amor de Jesus está aqui. Nos mostra o caminho, vamos juntos seguir. Divino Mestre Jesus, primeiramente temos que agradecer este momento de paz, este ambiente tranquilo, o envolvimento com a melodia te louvando. Enfim, Mestre,
Tu preparas tudo para que nossos corações possam assimilar de uma forma melhor os estudos que vamos realizar. Mestre querido, esse momento é muito importante para nós, mas nós pedimos que nos ajude ainda mais, fazendo com que os ensinamentos aqui auridos, que eles não fiquem depois esquecidos, abafados pelos problemas do dia a dia, que nos enchem a cabeça, que nos enchem o coração, que nos enchem o dia do que fazer. Ajuda-nos, Mestre, a que esses ensinamentos se transformem em alicerces para nós podermos enfrentar todas essas questões que eu mencionei, dos trabalhos, das questões da vida, das dificuldades, dos sofrimentos emocionais. Porque aqui sim nós temos a base efetiva para superar todas as nossas mesquinharias, todas as nossas dificuldades, toda a nossa pequenez. Mestre querido, abençoa este momento como sempre fazes. Abençoa, tranquilizando nossos corações para a melhor aprendizagem. Que assim seja. Bem, sejamos todos nós bem-vindos, sempre uma alegria estarmos reunidos para estudarmos essa doutrina consoladora, não é verdade? Então vamos para o nosso capítulo 36, intitulado Na Luta contra a Morte. A fala do senhor Humberto de Campos nesse capítulo, essa luta contra a morte, é porque a humanidade terrena e as religiões em particular querem uma morte. Não querem entender o processo da morte como apenas uma desencarnação. Eu não me permito, por exemplo, falar do meu amor que retornou há pouco tempo, minha mãezinha, mas eu não me permito dizer, ela era minha mãe, ela gostava disso, ela continua existindo, ela é minha mãe, né? Ela me ama muito, né? Ela me amava, tudo que é de sentimento continua vivo. Então a sociedade e as religiões não querem destruir a morte, elas querem que a morte fique cultuando a morte, né? Então essa ideia de que a pessoa está viva, que a pessoa está atuando, a pessoa troca informações com a gente a nível mental, né? Que a gente pode à noite se encontrar se for permitido. Então essa ideia é uma luta para a gente tentar inserir isso em sociedade e religião. O povo quer continuar idolatrando a morte, idolatrando o final, idolatrando o estar dormindo e aguardar até o juízo final. Aí é para acabar, não é verdade? Então essa fala do senhor Humberto de Campos, na luta contra a morte, né, é essa morte que a religião enfiou goela abaixo e que até hoje não aceita, né? Apesar do nosso Senhor Jesus, como ele bem diz no final, nós encontramos o túmulo vazio, Jesus não estava ali dentro. Quantas e quantas vezes o nosso Senhor não se comunicou após a crucificação? Gente, foram várias vezes. Foi depois da desencarnação de Jesus, foi depois da crucificação, em que eles estavam ali pescando e não pescaram nada. E ele diz que jogue a rede para o lado direito. Então, quantas aparições do nosso Senhor vivo. Então, eu não posso dizer ela era, ela é. Que continua sendo. Bora lá? Anos a fio gastou Pasteur na preparação da vacina contra a raiva. Vamos lembrar um pouquinho da biografia dele? Louis Pasteur,
Ele nasceu em 1822 e desencarnou em 1895. Então, foi ali conterrâneo de Allan Kardec. Cientista francês, tá bom? Pasteur. O grande sábio observava camponeses e citadinos vitimados pela hidrofobia, raiva humana. Lembra? Um vírus mortal transmitido para as pessoas pela saliva de animais infectados, Eu me recordo uma vez eu num centro espírita e tinha uns gatinhos por lá, né? Aquela coisa de vai acolher, mas quando você acolhe, você tem que entender que ele tem que ser castrado, ele tem que estar com as vacinas, não é verdade? De raiva ali, tudo organizadinho. E numa dessas, no horário do lanche, eu pisei no rabinho do gato, não vi, né? Ele ali escondidinho e ele me mordeu. Então é uma coisa besta, né? Uma mordidinha. E eu fui no atendimento e disse, você vai ter que tomar vacina. É um gato de rua, ninguém sabe a situação. Mas foi um negocinho de nada. E aí você entende, porque a contaminação é pela saliva. Então, e eu disse, e se ele fosse de casa? Disse, ainda assim teria que tomar. Mesmo ele estando vacinado? Mesmo ele estando vacinado. Porque é um animal. Então a gente tenta humanizar, mas a gente tem que entender os riscos. Quanto processo alérgico, é verdade? Quantas situações difíceis, algumas pessoas eu respeito, mas a gente tem que entender que é um animal, ele tem os costumes deles, né? Ele tem a forma dele. E eu me lembro de um caso grave de uma moça, ela com os gatos dela, né? E gato dormindo na cama, aquela coisa toda. Ela teve um problema seríssimo de saúde, adquirido pelo contato, uma bactéria do animal. E foi uma coisa muito grave. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Então, o senhor Pasteur fez esse movimento, né? Aliando, o grande sábio observava camponeses e citadinos, né, pessoas da cidade, vitimados pela hidrofobia, nós já sabemos o que é, e aliando a perseverança ao trabalho, né? A perseverança, o trabalho, né? Então foi perseverante, ninguém descobre de primeira, não é verdade? Venceu o flagelo, convertendo-se em benfeitor da humanidade, tá? O nosso querido senhor Louis Pasteur. Se ele tivesse desistido no primeiro empecilho, não teria descoberto. Então, ele foi perseverante. Tivemos também o Edison, Thomas Edison. E hoje nós temos essa claridade, responsável ele. Thomas Edison, gente, ele nasceu em 1847 e desencarnou em 1931. Se a gente observar a história da humanidade, aonde começou a filosofia no nosso planeta? Na Grécia. Né? Na Grécia. E se nós observarmos, as grandes mentes estavam lá. Ali é o início de tudo. Agora, essa turma veio da onde? Então, são espíritos missionários enviados, muitas vezes de outro planeta. Então, nos ensinar a pensar, a usar a razão, a usar a lógica, não é verdade? E se nós formos observando a história da humanidade, vem grupos específicos. Então nós tivemos ali na Idade Média um grande número de espíritos voltados à arte. Se nós pegarmos as grandes músicas clássicas, nós vamos encontrar onde? No período da Idade Média. Então é impressionante como a gente percebe a organização do processo pedagógico da humanidade terrena. Cada situação, então, são esses espíritos missionários convidados pelo nosso Senhor Jesus para encarnarem na Terra e trazer um processo de evolução. Então, é o que nós chamamos de enxertia divina.
Então, nós tivemos o Edison. Então, ele nasceu em 1847, desencarnou em 1931, era americano, foi um empresário e ele patenteou e financiou muitos projetos que ele patenteou também. Mas o que o Edison fez? Lutou contra a velha iluminação a gás, a fim de expulsar efetivamente as sombras noturnas. Suou, esforçou-se, sofreu decepções e desenganos. Muita vez conheceu a iminência do sossobro, desse afundamento de seus ideais. Sossobro é afundamento de seus ideais. Aquela vontade assim, puxa, deu tudo errado. Contudo, terminou a batalha, conquistando a lâmpada incandescente que transformou as cidades terrestres em paraísos de luz. Quando você sobrevoa uma cidade à noite, parece assim um céu estrelado, não é verdade? Thomas Edison. A história das grandes missões de benemerência no mundo está repleta de sofrimentos e desilusões. Não raro, torturam-se os missionários quando não se pode consumi-los pelo fogo. Dando uma cutucada aqui na Idade Média. O que se fazia? Queima, fogueira, Onde, porém, a conquista evolutiva se torna mais difícil e dolorosa é justamente no setor da renovação íntima e espiritual. Então, ou seja, se a parte científica sofre esses atropelos, quando se fala de movimento íntimo, renovação íntima e de um despertar espiritual, o ataque é redobrado. Porque nós temos espíritos perversos, encarnados e desencarnados, que querem retardar a evolução dos terrícolas. Então, eles atrapalham muito. E muitos desses espíritos estão encarnados, atrapalhando o processo de desenvolvimento espiritual e moral da humanidade. A gente assiste aqueles filmes, o bem contra o mal, e a gente não leva muito a sério, Mas é aquilo. E digo, quando se fala da parte moral, ataque redobrado, mesmo dentro das instituições religiosas. Vamos pegar Lutero. Qual era a ideia de Lutero? O que Lutero queria? Queria que o povo entendesse a missa. Ele não quis mais fazer em latim. Ele queria falar no idioma do povo. Ele só não foi morto pela Inquisição porque o rei deu um fim nele. E se nós pegarmos a história, todos aqueles que tentaram fazer um movimento, ele vai citar um aqui, como ele coloca, todos aqueles que tentaram fazer um movimento de libertar consciências, foi perseguido. Isso hoje também. Você já prestou atenção que os médios têm maior dificuldade para estudar? É impressionante. Não, já sei tudo. Não, fulano é muito chato. Não é isso, não é aquilo. Não, fulano quer saber demais. E ela vai protelando e não se apercebe que está sendo conduzida por espíritos perversos. Porque dar a ela a luz seria libertá-la dessa influência. Então, uma das características do médium em processo obsessivo, ele não estuda. E o ser humano também. Não, eu já sei tudo isso. O que é isso? Só estudar, tem que fazer caridade. A gente escuta muito isso. Então, onde, porém, a conquista evolutiva se torna mais difícil e dolorosa é justamente no setor da renovação íntima e espiritual.
A vaidade humana fez da religião um terreno proibido, porque é muita vaidade você não permitir falar de Deus, falar de Jesus. É muita vaidade. Então, olha só. A vaidade humana fez da religião um terreno proibido, onde toda expressão progressista se efetua ao preço de dobradas angústias. Olha que interessante. Então, vamos pegar aqui de quem ele está falando, da Inquisição. E o que a religião se transformou? No proibido. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode. Não pense, não pode pensar. Ok? Isso olhando por esse lado. Onde toda expressão progressista, então se vem Galileu Galilei e diz assim, olha, não é o Sol que está girando em torno da Terra, é a Terra que está girando. Essa é uma orientação progressista? Pode? Não pode. Proibido, não pode. Não é verdade? É verdade. Então ele diz, ao preço de dobradas angústias, a ciência e a filosofia, sem dúvida, possuem os seus mártires. A ciência e a filosofia. Então vinha a ciência, como ele vai usar a palavra daquele progressista, trazendo informações novas, não pode. Vinha a filosofia, trazendo ideias novas, não pode. No entanto, em suas escolas há sempre lugar para os trabalhos de aperfeiçoamento e renovação. Seus benfeitores, na maioria das vezes, são objeto de críticas acerbas que não passam, quase sempre, de ironias verbais ou do ostracismo, ou seja, afastamento na classe a que pertencem. Mas, no campo religioso, os movimentos de perseguição caracterizam-se por condenável insânia. Então, aqui ele fez uma comparação. Então, vamos supor, Galileu Galilei, dentro da ciência, dentro da filosofia, o outro vê assim, pera lá, né, Galileu? Tu queria dizer que a Terra que está girando em torno do Sol, aí tu forçou a barra, né? Então, no máximo, ironia. No caso da religião, não. O que fazia? Queima. Por isso é que ele diz assim, de ironias verbais ou do ostracismo, o afastamento na classe a que pertence. A gente viveu isso com o senhor Camille Flammarion. Uma vez que ele assumiu que acreditava na existência e na comunicabilidade do espírito, ele, um cientista, ele foi isolado da ciência. Tanto é que os jovens nem estudam Camille Flammarion nas escolas. Não fosse o aprimoramento judiciário do mundo, não tivéssemos a sociologia inspirando tribunais e juízes na vanguarda do direito, e talvez prosseguisse a matança religiosa, decorrente dos processos inquisitoriais. Basta que o estudante da verdade aviste pequenino detalhe do mapa da vida eterna para que milhares de sacerdotes e autoridades supostas infalíveis se convertam nos instrumentos de maldição. Então, basta que a pessoa, que eu acho interessante, basta que o estudante da verdade aviste ali pequenino detalhe do mapa da vida eterna. Basta ele saber um pouquinho de informação sobre a vida eterna para ele já começar o quê? Para milhares de sacerdotes e autoridades supostas infalíveis se convertam nos instrumentos de maldição. Aqui, lembra que ele começou o texto como? Falando que a história, no segundo parágrafo, a história das grandes missões de benemerência no mundo está repleta de sofrimentos e desilusões. Não raro tortura os missionários quando não se pode consumi-los pelo fogo. Onde, porém,
a conquista evolutiva se torna mais difícil e dolorosa é justamente no setor da renovação íntima e espiritual. Então, aí é a parte mais dolorosa que tem. Por quê? Porque os inimigos querem que nós venhamos a permanecer na ignorância, do não saber. É preciso muita coragem moral para não sucumbir aos golpes de guerra sistemática movida na sombra. Muita coragem moral. Não negar. Galileu Galilei negou. Faltou a coragem moral. Mas ele traz um aqui, que é o Giordano Bruno. Esse teve coragem moral. Vamos ver a história dele? Para não nos referirmos fastidiosamente aos mártires inúmeros da fé, que tombaram nas perseguições de todas as épocas, recordemo-nos tão só de Giordano Bruno, o eminente filósofo italiano que convivera com o pensamento de Pitágoras e Plotino desde a meninice. Vamos ver um pouquinho de Giordano Bruno, teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, teórico de cosmologia, ocultista hermético. E a Mita explica um pouquinho para a gente o ocultista hermético. O ocultista hermético é das teorias de Hermes Trismegisto no Egito Antigo. Vem desde essa época. Tem toda uma teoria, o macro está no micro, o que está dentro está fora, tudo isso é da cultura hermética. Legal. Ele também era frade dominicano, italiano, nasceu em 1548, ali no estouro da Inquisição, e desencarnou em 1600, condenado à morte na fogueira por heresia, acusado de heresia ao defender alegações consideradas de erros teológicos. Então ele achou alguns erros dentro da teologia, foi contra esses erros e ele foi acusado de heresia e foi à fogueira. Aí temos também Pitágoras. Na Grécia, nós estamos aqui, Pitágoras, 570 a.C., e ele desencarnou em aproximadamente ali 495 a.C., Pitágoras. O Plotino, filósofo, 204 depois de Cristo, desencarnou ali em 270 depois de Cristo. Ele nasceu no Egito, tá, gente? Mas é considerado um dos filósofos da língua grega. E ele estudava Pitágoras e Plotino desde a meninice, assombrando os clérigos do convento de dominicanos, a que se recolhera na preparação do seu ministério de renovação religiosa. Desprezou as resoluções dos concílios, e aí, só para a gente lembrar, porque cada concílio desse era decidido, regras, normas, e aí eu pesquisei só um pouquinho, porque tem muitos, mas os 5 primeiros. Nós tivemos o primeiro de Nicéia em 325. Se a Carlinha ou a Mita puder puxar aí, só para a gente ver o que foi decidido. Um que é nosso, muito conhecido, também o primeiro de Constantinopla, lá em 381. Sabemos o que eles discutiram aqui, né? Teve também a primeira de Éfeso, em 431, porque tudo aqui é discussões em torno da nova religião, né? Tivemos o concílio da Calcedônica, em 451. Tivemos o segundo concílio de Constantinopla, já em 553. Tivemos o terceiro concílio de Constantinopla, já em 680. E tivemos o segundo concílio de Nicéia, já em 787. Então, cada concílio desse, eles estavam ali formulando regras, dogmas, e dogmas é algo que não se discute, tá? O Concílio de Nicéia... Vamos ver aqui o Concílio de Nicéia, a Mita vai trazer para a gente. Que aconteceu no ano 325, foi o primeiro evento promovido pela Igreja para discutir a fé cristã. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino I
era a criação de um consenso entre os representantes da instituição acerca da natureza divina de Jesus, que é aquela discussão: Jesus é Deus ou não é Deus? Né? Ele é Deus ou ele é filho de Deus? E aí, nesse concílio, se chegou à conclusão que Jesus é Deus. Olha só, né? E aí é bom, se você tem essa vontade, né, pesquisar cada concílio, para a gente ter uma noção aí do pouco da história da igreja, né? Então ele, o Giordano, desprezou as resoluções dos concílios. Desprezou. Agora lembra, ele estudava quem? Desde a meninice. Então a gente observa que não é um espírito terrícola, é um espírito missionário. Ele teve força, coragem moral para não desistir, né? Cristalizadas em dogmas aviltantes, né, indignos, para ensinar o caminho da nova era. Através de salões e universidades, tribunas e praças públicas, afirma Bruno que o universo é ilimitado, que a Terra não é o centro da vida, mas humilde dependência no concerto glorioso dos mundos que rolam, inumeráveis no plano universal. Esclarece que o Sol não é um corpo errante entre as nuvens com a simples função de aclarar a superfície planetária, e sim a gigantesca sede de globos diversos, que ele recebe um poderoso influxo renovador. Gente, olha a ideia desse homem, né? Já vendo o Sol aí como um sistema, né, acompanhado de seus planetas. Que ele recebe um poderoso influxo renovador. Explica que a vida é infinita e se encarna através de infinitas formas em todos os lugares. E a gente não pensa que a reencarnação é uma crença criada com o espiritismo. A gente vai encontrar no hinduísmo, não é verdade? A gente vai encontrar dentro do judaísmo. Os judeus acreditam na reencarnação. Eles sabem da reencarnação. E tantas outras doutrinas, tá? Exalta a grandeza da existência posta ao serviço do bem e da verdade, glorificando em tudo a universalidade divina. Mas os sacerdotes da convenção estabelecida não toleram o herói, e no dia 17 de fevereiro de 1600, seu corpo foi reduzido a cinzas, em Roma, numa fogueira acesa pelo sectarismo intransigente. Assegura um de seus historiadores que as chamas que lhe destruíram o corpo foram os primeiros sinais da aurora dos tempos modernos. Não nos referimos, porém, a isso como quem pretende encetar novos movimentos de discussão para dificultar o acesso das almas à fonte da revelação divina. Bastam as polêmicas insidiosas dos homens, despreocupados da responsabilidade que assumem pelo que dizem. Apenas reafirmamos do plano espiritual a nossa plataforma de serviço na luta contra a morte. Porque até provar que Humberto de Campos podia se comunicar, a luta foi e é árdua. Nos mais remotos recantos do globo surgem raios divinos da luz imortal. Dentro da espessa noite da ignorância, destruindo as antigas muralhas de incompreensão que sitiam a inteligência das criaturas. O sacerdócio organizado, porém, não nos tolera as manifestações tendentes a efetuar a renovação religiosa do mundo. E porque não nos pode subtrair agora a liberdade que respiramos noutras dimensões, institui a represália fria e silenciosa contra os nossos companheiros mais corajosos que ainda envergam a túnica de carne nas atividades terrenas. O santo ofício desapareceu, mas ficaram a ironia e o ridículo, a animosidade gratuita e a guerra sem declaração. Então, alguns, quando a gente fala da vida após a morte, respondem com uma certa ironia, ou até mesmo ridicularizando, ou passa a ter uma raiva enorme, né, nesse processo de perseguição mesmo, e uma guerra sem declaração, né?
Apesar de tudo isso, hoje talvez a gente não sofra tanta perseguição, mas Chico sofreu muita perseguição. Aquele povo que iniciou ali o movimento espírita aqui no Brasil, não foi fácil não. Apesar de tudo isso, porém, continuaremos em nossa obra de liberação da mente humana. Liberação da mente humana. Nossos adversários do sectarismo religioso recordam o nome do Cristo, amparando-se nele para sustentar as posições políticas e sociais que retém, a pretexto de manter o prestígio da religião. Suscitam escândalos, reclamam repressões, mobilizam contra nós os órgãos do poder temporal. Como, porém, instituir oposição ao realismo da vida eterna, se a verdade é o terreno legal do universo? Em nome de Jesus, recorrem à injúria e à condenação. Mas se esquecem de que o Mestre, além das lições da manjedoura, do templo, do Tabor, do Getsêmani e do Gólgota, deixou-nos também o ensinamento do túmulo vazio, que nós explicamos lá no início. Que eles, os sacerdotes cristalizados nas afirmativas dogmáticas, prossigam em seu ministério de condutores. Colherão sempre o bem toda vez que atenderem ao serviço da iluminação coletiva, em obediência aos deveres que lhes competem. Quanto a nós, os desencarnados, continuaremos a campanha do túmulo vazio. Que eles procurem, de fato, honrar a vida, porque nós, desprezando todos os obstáculos, venceremos na gigantesca luta contra a morte. Como Giordano se entregou e tantos outros se entregaram, com o Espiritismo não seria diferente, né? Então, continuam eles aí lutando para mostrar a todos nós que não existem mortos, existem apenas espíritos, seres humanos que deixaram o corpo material, a veste material, e que continuam no mundo espiritual mais vivos do que qualquer um de nós encarnados. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A fala do senhor Humberto de Campos nesse capítulo, essa luta contra a morte, é porque a humanidade terrena e as religiões em particular querem uma morte. Não querem entender o processo da morte como apenas uma desencarnação. Tudo que é de sentimento continua vivo. Então a sociedade e as religiões não querem destruir a morte, elas querem que a morte fique cultuando a morte, né? Então essa ideia de que a pessoa está viva, que a pessoa está atuando, a pessoa troca informações com a gente a nível mental, né? Que a gente pode à noite se encontrar se for permitido. Então essa ideia é uma luta para a gente tentar inserir isso em sociedade e religião. O povo quer continuar idolatrando a morte, idolatrando o final, idolatrando o estar dormindo e aguardar até o juízo final. Aí é para acabar. Então essa fala do senhor Humberto de Campos, na luta contra a morte, né, é essa morte que a religião enfiou goela abaixo e que até hoje, quando se fala de movimento íntimo, renovação íntima e de um despertar espiritual, o ataque é redobrado. Porque nós temos espíritos perversos, encarnados e desencarnados, que querem retardar a evolução dos terrícolas. Então eles atrapalham muito, e muitos desses espíritos estão encarnados,
atrapalhando o processo de desenvolvimento espiritual e moral da humanidade. A gente assiste aqueles filmes, o bem contra o mal, e a gente não leva muito a sério, né? Mas é aquilo. E digo, quando se fala da parte moral, ataque redobrado, mesmo dentro das instituições religiosas. E se nós pegarmos a história, todos aqueles que tentaram fazer um movimento, ele vai citar um aqui, como ele coloca, todos aqueles que tentaram fazer um movimento de libertar consciências, foi perseguido. Isso hoje também. Então, uma das características do médium em processo obsessivo, ele não estuda. E o ser humano também. Não, eu já sei tudo isso. O que é isso? Ah, só estudar, tem que fazer caridade. Como Giordano se entregou e tantos outros se entregaram, com o espiritismo não seria diferente, né? Então, continuam eles aí lutando para mostrar a todos nós que não existem mortos, existem apenas espíritos, seres humanos que deixaram o corpo material, a veste material, e que continuam no mundo espiritual mais vivos do que qualquer um de nós encarnados. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Muita gratidão aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.